Olá pessoal, bem-vindos à videoaula de hoje, onde nós estaremos estudando o diodo Zener utilizado como regulador de tensão. Na videoaula passada, nós estudamos o diodo Zener utilizado como regulador de tensão para reduzir uma tensão de entrada maior para uma tensão de entrada menor, considerando que nós tínhamos na saída do regulador uma resistência de carga fixa. Na videoaula de hoje, nós temos o que nós chamamos de segundo caso, onde nós utilizaremos o diodo Zener como regulador de tensão para reduzir uma tensão de entrada maior para uma tensão de entrada menor, porém considerando que nós temos uma resistência de carga variável ou uma corrente de carga variável na saída do regulador. Uma carga variável pode ser apresentada de diversas formas. Neste exemplo, nós temos uma fonte de tensão em paralelo com uma resistência de 10 ohms. Entre a fonte de tensão e a resistência, nós temos uma chave liga-desliga. Com a chave totalmente aberta, nós temos o caso em que a fonte irá enxergar entre seus terminais uma resistência infinitamente grande. Com essa resistência infinitamente grande, a corrente será infinitamente pequena, tendendo a zero. Quando a chave estiver totalmente fechada, toda a tensão da fonte está aplicada à resistência de carga. Nesse caso, nós temos a resistência mínima enxergada pela fonte, que irá produzir a máxima corrente no circuito. Nesse caso, pela lei de Ohm, 10 volts divididos por 10 ohms, 1 ampere. Nesse segundo exemplo, nós temos a fonte de tensão conectada em paralelo com duas resistências de carga, sendo que a chave está entre as duas resistências de carga. Com a chave aberta, a fonte irá enxergar entre seus terminais a máxima resistência de carga de 10 ohms. Com a chave fechada, a fonte irá enxergar entre seus terminais o paralelo das resistências de 10 ohms, totalizando o equivalente de 5 ohms. Então, com a chave aberta, a resistência vista pelos terminais da fonte seriam 10 ohms. Com a chave totalmente fechada, a resistência equivalente vista pelos terminais da fonte seriam 5 ohms. Nesse caso, a corrente máxima do circuito é obtida quando a resistência vista pela fonte é mínima, 2 amperes, e a corrente mínima é mínima no circuito quando a fonte enxergar a máxima resistência entre seus terminais, nesse caso 1 ampere. A exemplo da aula anterior, o nosso objetivo é encontrar a faixa dos possíveis valores de RS considerando os limites de operação do diodo Zener, IZ máximo e IZ mínimo. Então, só recordando, nós temos o nosso circuito aqui com a fonte de tensão de entrada que nós desejamos rebaixar, o regulador Zener constituído de RS e do diodo Zener, e a nossa carga variável representando essa variação de corrente por uma chave liga-desliga. Então, o nosso objetivo é encontrar a faixa de valores de RS possíveis para esse tipo de circuito. Bem, lembrando então que nós desejamos encontrar um mínimo valor de RS respeitando a corrente mínima de operação do Zener e a corrente máxima de operação do Zener. Se nós estamos dimensionando o mínimo resistor, nós não gostaríamos que a corrente do Zener ultrapassasse o valor de corrente máxima permitida, porque senão ele pode queimar. Se nós estamos dimensionando o máximo resistor série, é porque nós não queremos que a corrente caia abaixo da mínima corrente de operação do circuito. Então, para este circuito, nós temos os seguintes dados conhecidos a priori. Nós temos que conhecer a potência Zener. Inicialmente, a gente pode adotar um critério aqui que ela tem que ser 2 vezes pelo menos a potência de carga que eu desejo alimentar. A tensão Zener vai ser a mesma tensão da carga que nós desejamos alimentar. E a tensão da fonte de entrada, que é a tensão que nós desejamos reduzir. Então vamos iniciar os cálculos. Primeiro, as correntes limites do diodo Zener. Se você já tem o catálogo, provavelmente no catálogo você já irá encontrar o valor da corrente máxima de operação do diodo Zener. Caso você não tenha, basta dividir a potência do diodo Zener pela tensão Zener. O valor da corrente mínima pode ser adotado o critério de 10% da corrente máxima. As correntes limite de carga. Como a nossa carga variável,
nós teremos uma corrente de carga máxima e uma corrente de carga mínima. A corrente de carga máxima nós encontraremos determinando a resistência mínima de operação do circuito. E a corrente de carga mínima nós encontraremos determinando a resistência máxima de carga do circuito. Então basta aplicar as seguintes fórmulas que nós obteremos a faixa de valores admissíveis para RS. RS máximo eu vou obter quando eu considerar aqui que eu não quero ultrapassar a mínima corrente permitida pelo Zener. E o RS mínimo eu vou levar em consideração que eu não quero ultrapassar a máxima corrente permitida pelo Zener. Por quê? Porque senão ele pode queimar. Então, daí, obtendo essas fórmulas, nós temos aqui a faixa de valores admissíveis para RS. Para o cálculo da potência do resistor RS, basta descobrir a corrente sobre o mesmo. A corrente IS é dada pela tensão sobre o resistor RS divididos pelo RS, que nada mais é do que a tensão de entrada menos a tensão do Zener sobre o valor do RS escolhido. E assim, basta calcular a potência, que é o RS vezes o IS ao quadrado. Para finalizar essa videoaula, nós iremos ver uma aplicação onde nós desejamos reduzir a tensão de 12 volts de uma bateria para uma tensão de 9,1 volts diretamente numa carga constituída por um resistor e um LED. O diodo que nós estaremos usando é o 1N5346B, o diodo Zener 1N5346B Motorola. A corrente de LED admitida para o circuito é de 20 mA, sendo que a queda de tensão no LED inicial de 2 volts. E a tensão de entrada 12 volts, então esses são os dados iniciais do projeto. Os parâmetros do nosso diodo Zener estão sendo retirados de catálogo. Nós podemos ver aqui, o diodo que nós estamos usando é um N5346B, 9,1 volts, uma corrente máxima de 520 mA. Então está aqui no catálogo IZ máximo 520 mA. Portanto, o nosso IZ mínimo seria 10% do IZ máximo, 52 mA. A nossa corrente de carga máxima seria 20 mA, a corrente com o LED ligado, e com a chave aberta, a corrente mínima seria 0. Então, aplicando as fórmulas para o cálculo do RS, nós obtemos um RS máximo de 40,30 ohms e um RS mínimo de 5,6 ohms. Ou seja, a faixa de valores admissíveis para RS é entre 5,6 e 40 ohms aproximadamente. Particularmente para esse exemplo, eu adotei uma resistência comercial de 33 ohms para o valor de RS. Calculando a potência de RS, eu encontrei que a corrente sobre o resistor RS seria de 87 mA, totalizando uma potência dissipada de 255 mW. Então aqui a gente tem que observar o seguinte, que na prática nós devemos utilizar uma potência maior para que o resistor não danifique. Então eu estou adotando aqui um critério de 3,33 vezes maior. Ou seja, esse resistor de 255 mW teria que ter no mínimo 850 mW para não danificar. E aqui o adotado para o circuito, que era o único resistor que eu tinha, era de 5 watts e 33 ohms. Finalizando então o cálculo da resistência do LED, nós temos aqui que o resistor do LED ele deve limitar a corrente em 20 mA, sendo que nesse LED, depois de testado, foi verificado que a queda de tensão nele é de 2,3 volts. Então a resistência do LED obtida aqui é de 340 ohms. Então aqui está o resumo do nosso circuito. Eu tenho uma fonte de 12 volts. Essa fonte vai ser reduzida para 9,1 volts aqui em cima do diodo do Zener. A diferença de tensão entre os 12 volts e os 9 volts vai ficar exatamente em cima do resistor RS. Então aqui em cima eu tenho 12 menos
9,1 volts. A corrente calculada aqui em cima de aproximadamente 87, 88 mA. No LED aqui eu vou ter uma corrente de 20 mA quando a chave estiver fechada e 0 quando a chave estiver aberta. Se eu somar a corrente total do Zener mais a corrente do LED, eu tenho 87,9 mA. Então aqui vale a pena observar o seguinte: como a tensão de entrada é um valor fixo e a tensão no Zener é um valor fixo, isso significa que a tensão, a queda de tensão em cima do resistor aqui de RS, ela sempre vai ser fixa também. Se a tensão em cima do resistor RS é constante, significa que essa corrente IS aqui sempre será constante, ou seja, independente da variação da tensão da corrente de carga, de ter ou não ter corrente na carga, eu sempre terei uma corrente de entrada de 87,9 mA. E isso é muito importante por quê? Porque quando a gente abrir essa chave, significa que esses 87,9 mA virão todos para o diodo Zener. E o diodo Zener tem que absorver toda essa corrente sem queimar, né? Por isso que a gente calculou lá o RS mínimo possível, para que quando a chave esteja aberta, o diodo Zener consiga absorver toda essa corrente de entrada, sem danificar. Se eu bater a chave aqui, essa corrente de entrada não vai aumentar, eu não vou aumentar em 20 mA. Na verdade, o segredinho aqui é que o Zener vai deixar de consumir esses 20 mA que o LED precisa. Então, toda a corrente da carga vai sair exatamente aqui do nosso diodo Zener. Olá pessoal, nós estamos entrando então na etapa da montagem e finalização do circuito, e aqui eu tenho comigo o resistor RS em série com o diodo Zener. E aqui nós temos a nossa chave liga-desliga e aqui o diodo LED que nesse momento está ligado. Só para comprovar, se eu abrir a chave, o diodo LED ele apaga. Bom, vamos medir então a corrente do diodo Zener nesse momento com o LED desligado. Estou conectando aqui em série, um amperímetro. Eu tenho lá 88 mA mais ou menos como calculado. E agora eu vou medir a tensão no regulador Zener também. Como a gente pode lembrar, a ideia é estar reduzindo os 12 volts aqui da nossa fonte para uma tensão de 9,1. Nesse caso ficou aproximadamente 9,2 volts devido à variação térmica do Zener. Vamos comprovar então o seguinte: com a chave aberta, toda a corrente de RS está passando pelo diodo Zener, que está aqui 84 mA nesse momento. Quando eu ligar o diodo LED, o que aconteceu? A corrente caiu em aproximadamente 20 mA no diodo Zener, ou seja, o diodo Zener deixou de consumir os 20 mA que o LED está absorvendo nesse momento. Então, isso significa que a corrente total não aumentou como a gente havia demonstrado na teoria. Se eu desligar o LED, volta a aumentar, ou seja, toda a corrente do LED volta para o diodo Zener. Muito bem, esta foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso.